Sejam muito bem-vindos ao canal Coelhos Interativo. No programa de hoje, nós vamos estar falando sobre ufologia. Você já ouviu falar de OVNIs? Você acredita que existe disco voador e também seres extraterrestres? No programa de hoje, nós estamos recebendo, na verdade, o ufólogo Wilson Júnior. Wilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar participando do canal Coelhos Interativo. Para nós é motivo de muita alegria poder estar te recebendo. Seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Tá bom. Wilson, a gente quer saber primeiro aí quem é o Wilson Júnior. Conta pra gente aí a sua idade, onde você nasceu, a sua profissão. Eu tenho 44 anos, eu nasci em Jundiaí, interior de São Paulo. E a minha profissão eu sou design gráfico e ufólogo. Entendi. Você é formado em tecnologia da informação, é isso, né? Ok. E quando que começou, você se interessou aí pela ufologia? Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, que eu vi um OVNI pela primeira vez, quando eu estava indo para casa da minha avó. Isso aonde? Em Jundiaí. Tá. Mesmo que eu vi. E começou a despertar aos poucos a curiosidade sobre o OVNIs e vidas em outros planetas. Bom, a gente tem muito o que falar sobre isso, né? Então, assim, você fique à vontade aí para comentar sobre esses fatos, porque com certeza a gente tem muita curiosidade, né? Então, me fala aí, você já viu mesmo um disco voador, um OVNI? É assim que fala? Isso, OVNIs ou disco voador, os dois termos estão certos. Tá bom. E você já viu, então, com 12 anos de idade? A primeira vez foi. E quantas vezes você já viu? Acho que umas 5 vezes já vi. É mesmo? Nesse período seu aí? Daquela época até hoje. Mas a gente vai querer, não agora, mas mais pra frente, no final da entrevista, a gente vai querer saber um pouquinho sobre a abdução, porque, como acontece tudo isso, então a gente tem muito que a gente falar. Tá bom? Então eu vou te fazer mesmo a primeira pergunta que está na nossa pauta. Certo. Então nós queremos saber aí o que são OVNIs e quais os principais tipos e formas. OVNIs são objetos voadores não identificados, que é o termo que o professor astrônomo e o ufólogo americano Dr. James Hick, em 1957, quando ele foi convidado na época para fazer parte de um projeto. Na época ficou muito conhecido por algumas pessoas, o Projeto Livro Azul, que foi criado com o governo americano, junto com ele, para estudar e verificar se esses objetos voadores eram ou não ameaças dos Estados Unidos da América. Então durou 4 anos esse Projeto Livro Azul. Depois de 4 anos parou por 3, 4 meses, depois restabeleceram novamente, mas meio por baixo do pano, sem muito o povo saber, porque o povo tem aqueles que acreditam. Esse mesmo projeto Livro Azul. Tá. Até hoje tem esse projeto ou não? Já foi cancelado. Entendi. Mas tem alguns ainda trabalhando, vamos dizer assim, meio escondidinho assim, por baixo do pano, porque nos Estados Unidos é o país que mais tem aparições de discos voadores hoje. Entendi. E conta pra gente quais são os tipos e as formas. Existem vários tipos, por exemplo, várias raças extraterrestres, então cada raça é um tipo de disco voador. Ah, é? Por exemplo, a forma cilíndrico é conhecido mais pela raça os Greys, aqueles que são baixinhos e que a cabeçuda dele é um pouco maior que o corpo. Tem aquelas, tipo um charuto, ela é comprido, é da raça reptilianos, que é uma raça um pouco mais assim, dominador, um pouco mais hostis em comparação aos seres humanos. E as forma de triângulo, então existem várias outras formas. Tem a forma dos arcturianos, elas já não têm formas, é forma de luz. Então já vamos dizer assim, uma evolução que vamos dizer assim, está um pouco mais além da nossa imaginação. É uma evolução que a gente hoje está aqui, né? E é uma evolução, forma de luz, é uma forma que já não tem mais forma de evoluir, é uma coisa, uma dádiva de Deus, vamos dizer, mais ou menos assim. Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Então, essas naves são tripuladas?
Existem dois tipos de naves, Tá. as tripuladas e as não tripuladas. As não tripuladas são conhecidas como sondas. São umas naves menores. Seria tipo um drone, por exemplo. Isso, tipo um drone. São enviadas aos locais para verificar se há algum perigo, analisar o campo antes de eles mandarem alguma nave tripulada. Porque provavelmente naquela região eles querem coletar alguma coisa para experiência, algumas informações do local, até mesmo analisar alguma pessoa interessada por eles, sabe? Fazer pesquisas. E é um assunto meio amplo até. Vai em muitas outras... Mas qualquer hora a gente pode falar Sim. sobre um assunto específico, né? Acho que é bem interessante, né? Mas conta pra gente aí, como a gente pode distinguir se um relato é verdadeiro ou falso? Olha, aqui no Brasil, 90% dos casos de ufologia são verdadeiros. O que acontece? Acontece que as autoridades, os militares e até mesmo o governo, eles tentam medir isso. Eles tentam fazer com que a ufologia, esses relatos, não venham à tona, porque alguns motivos que até eu concordo, vamos dizer assim, que 90% do planeta não tem medo, não acredita em vida em outros planetas, a não ser que no planeta Terra, a maioria das pessoas não tem aquela evolução, sabe? Só existem seres humanos, mas pessoas diferentes, seres humanos, eles acham que não é coisa de Deus, mas também esses seres de outros planetas também foi Deus que criou. Na verdade, Deus criou todas as coisas, né? Não, mas é que como o ser humano ele acha que só porque um ser de outro planeta é totalmente diferente, né? Então eles acham que aquilo lá não é coisa de Deus, mas não é bem assim. E eles não acreditam por medo, mas é por medo. E outra, a primeira coisa a cair também seria as religiões. Por isso que o governo esconde muito os relatos de OVNIs. No Brasil, 90% é verdade. Por exemplo, no caso da Magé do Rio de Janeiro, é verdade. O ET de Varginha, em 96 também, no sul de Varginha, também é um caso real. Ainda que marcou o Brasil, que foi um caso muito bom, bem estudado, inclusive, foi o Operação Prato, lá em Colares, no Pará. Então, tem milhares e milhares de casos que são verdadeiros, mas o governo tem que omitir para também não assustar tanto o povo, que a maioria não acredita nesses seres. Você acredita que tem uma parceria do governo com a Acredito. Sério? Acredito como aconteceu em 57, com o ex-governo dos Estados Unidos, o presidente Jim Halsey, em 1957, ele fez um tratado diretamente com um extraterrestre. Esse tratado ficou conhecido como Tratado de Griada. O que acontece? É um tratado de interesse próprio, do governo e dos extraterrestres. Eles são uma raça inglesa, aqueles baixinhos e cabeçudinhos, vamos dizer assim, para entender melhor. O que foi tratado nisso? Foi feito um tratado que os seres extraterrestres podiam abduzir quantas pessoas eles quiserem. E em troca disso, eles iam ceder tecnologia extraterrestre para o governo americano. Aí o governo americano, por exemplo, falou assim: vocês podem abduzir quantas pessoas vocês quiserem, não importa a raça, idade, se é idoso ou criança. Isso em 57. Em 57. Tá. Isso mantém até hoje. Esse tratado? Esse tratado está até hoje. E o tratado, depois que ele fez o tratado americano, ele deu um pulo, os Estados Unidos deu um pulo de 20 anos no tempo. E era para ter demorado uns 100 anos mais ou menos. O que ele descobriu? Na parte de tecnologia? Isso, né? descobriu o que com essa tecnologia? Descobriu o titânio, a visão noturna e os transistores na época. Então, só que de 57, vamos dizer assim, estamos em 2020, por ano, só nos Estados Unidos vou falar, por ano, em média de 1 milhão de pessoas reduzidas nos Estados Unidos, por ano. Então, é um assunto bem complexo sobre a abdução, né? E às vezes as pessoas têm essa curiosidade, também têm medo, né? Eu acredito que seja bem assim, porque é difícil a gente falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas não querem acreditar, né? E a gente um dia pode falar somente sobre esse assunto, porque seria muito interessante, né?
Eu acho que seria muito interessante um dia só falar sobre abdução e tal. Mas antes de a gente voltar para a segunda pergunta, a gente tem uma outra pergunta aqui, essas pessoas que, ou seja, essas naves tripuladas que vêm à Terra, do que eles se alimentam? Eles se alimentam de energia. Como eu vou explicar isso agora, energia não é alimentos. Energia tipo energia positiva. Deixa eu só explicar uma coisa para chegar até aí. Tem os bons e os ruins. Também existem os bons e os ruins. Os ruins eles se alimentam, eles não precisam estar aqui em carne e osso. Eles podem estar em forma de energia, absorvendo as energias negativas das pessoas. Ou fazer com que as pessoas... Isso também vira uma outra assunto, né? Que vai puxar. Por isso que a ufologia e o espiritismo estão ligados 100%. Entendi. Mas conta aí pra gente, como distinguir aí se um relato é verdadeiro ou falso? Então, a maioria dos relatos no Brasil, 90% é verdadeiro. O problema é que o governo e as autoridades estão sempre, a palavra deles, negar sempre. Porque, como você também falou, as pessoas têm medo de acreditar e para não gerar um pânico em massa, né? Histeria em massa, então melhor abafar e as pessoas que evoluírem, né? E acreditar, porque eles não estão aqui só para atrapalhar a gente, fazer pesquisas, estão aqui para ajudar a gente, para ver a nossa evolução. Entendi. Mas às vezes tem muito caso, por exemplo, tem aquelas marcas que aparecem em plantações, sim, também são decorrentes de alguma nave tripulada? Sim, não? É uma nave tripulada. Eles fazem aquelas marcas, que ainda é difícil para nós, até para cientistas, decifrar a mensagem que eles deixam naquela imagem, naquela figura que eles formam. Então aquilo lá não é um formato, por exemplo, de um... Não, é uma mensagem que leva no espaço. É uma mensagem, mas por enquanto ainda não existe nenhum cientista, algum estudioso que consiga decifrar a mensagem certinha do que é. Então, Wilson, conta pra gente agora quais são os principais casos de confirmação da presença de OVNIs, né, ou dessas naves aí, no mundo e no Brasil. Eu já falou um pouquinho disso, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. No Brasil, vamos lá, no Brasil o caso das duas irmãs gêmeas em Campinas foram abduzidas. Em Campinas? Em Campinas foi em 96. É um caso de abdução. Aí outro caso também no Rio de Janeiro, em Magé, verdadeiro. O caso também. Esse do Rio, o que foi, meu? Foi uma queda de um OVNI. Foi uma queda de um OVNI que no começo. Esse que ano que foi? Foi agora em 2018. Em 2018 para 2019. Caiu, pode ter sido uma pane, algum contato com alguma outra nave, caiu. E no começo as autoridades confirmaram, os vizinhos do local viram que tem um objeto estranho, né, cilíndrico, para poder ser uma nave oval. Só que depois juntou vários ufólogos, entre aspas, nem todos praticam o bem para revelar a verdade para o povo, porque na minha opinião tem que falar a verdade para o povo, porque isso faz parte da nossa vida. Tudo que gera no universo, né, estão todos ligados um com o outro. Então eles vêm aqui para gerar o bem para nós. Plantas, tem os maus, bem, só tem os seres de luz nos protegendo. É assunto complexo, né? É muito complexo. E me conta agora aí, quais os principais casos, né, que foram descobertos como falsos? Como falsos? Foi o que apresentou em 47, no caso Roswell, em termos. Aquele caso foi verdadeiro nos Estados Unidos em 47. Foi o primeiro caso, que foi o primeiro caso ufológico nos Estados Unidos. Que veio até nas mídias na época, naquela época não tinha rede social. Sim. Até que falou no Fantástico, em todas as televisões, que estavam fazendo operações dessecando o ser que foi capturado. Depois eles desmentiram, falando que tudo era falso. Aquilo que foi apresentado na mídia para nós foi falso. Agora, a queda daquele OVNI em 47 no Novo México foi real.
E qual é o objetivo desses relatos aí? O objetivo desses relatos é fazer experiência, eles se interessam pelos nossos minérios aqui no nosso planeta, água principalmente, orientar a gente de um certo modo, espiritualmente falando, nós observar a nossa evolução, como é que está indo. Que nem, por exemplo, lá naquela época que inventaram a bomba atômica, por exemplo, se eles não tivessem intervido, a gente já não era mais para estar aqui. E qual foi o tipo de intervenção deles na época? Eles desativam todos os testes nucleares e esses ativos nucleares que existem no mundo. Tudo que tem ativo, que tem a fusão nuclear, eles desativam. Entendi. Como que eles desativam isso? É presencialmente? Não, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? É energia. É uma energia de luz que, vamos dizer, eles acendem para o local e não funciona mais. É dado como perdido, que lá tem que fabricar de novo, se o pessoal quiser fabricar. Nossa, interessante, né? Bacana. Mas eu falo uma coisa pra você, eu gostaria de perguntar, por que muita gente às vezes dá informação falsa sobre isso? Às vezes relatos falsos, porque tem muito relato que é falso, Tem né? muitos relatos E por que você acha Eu que acho que isso? hoje em dia, devido à rede social, que tem muitos grupos de ufologia, eu acho que isso é para chamar um pouco mais a atenção do povo, para ganhar um pouco mais de membros naquele grupo. Por exemplo, até que você tocou no assunto, eu acho interessante que tem muitos grupos de redes sociais que eu notei que eu acho um pouco assim, na minha opinião, errado. Tipo, por exemplo, extraterrestres vão marcar um dia e vão vir no planeta Terra para dizer que eles existem e que somos da paz. Isso não vai acontecer. Não vai existir essa possibilidade. Por quê? Existe uma confederação galáctica fora do nosso planeta que são comandados por Miguel Arcanjo, Astar Shah e liderados por Jesus Cristo. Só que existe um livre-arbítrio, eles não podem interferir com os seres humanos. Eles podem ajudar de certo modo sem que a gente perceba. Que nem aconteceu com o Covid-19. Se eles não tivessem intervido com o Covid, porque o Covid ele foi lançado junto com os Illuminati. Como? O Covid-19 ele foi criado junto com, liberado pelos Illuminati, reptiliano, que é uma raça extraterrestre, e alguns seres humanos, para reduzir a população do planeta em 50%. Porque na opinião deles o planeta está explodindo, saindo gente para fora. Então eles querem reduzir, porque eles não querem que o planeta se machuque, vamos dizer assim, exploda. O planeta em si. Isso, o planeta em si. Porque o planeta tem muita coisa para lidar. Então eles acham, na opinião deles, e se reduzir o povo, o planeta vai conseguir sobreviver. Só que não é bem Então assim. você acredita então que até mesmo então, o Covid-19 ele vem aí de uma parte que é do extraterrestre, mas os foi criado para reduzir a população em 50%. Mas o que aconteceu? Esse vírus ele foi reduzido por seres de luz e pela Confederação Galáctica, que é comandada por Miguel Arcanjo e Astar Shah. Se não tivesse reduzido, já teríamos extinguido esse planeta. Mas vamos lá, falando um pouquinho então aí sobre esse assunto, eu posso concordar com você então, que tudo tem a ver também com o que está escrito na Bíblia. Algumas coisas quando diz na Bíblia sobre Apocalipse, quando Jesus vai voltar e vai vir pegar um povo separado, um povo escolhido, também tem a ver. Sim, isso aí já entra um outro assunto que é o tal do planeta Nibiru, o planeta X, que está para passar aqui, que é um planeta, vamos dizer assim, que vai limpar as energias negativas dos planetas. Quando ele passar aqui, pelo planeta Terra, vamos dizer assim. E quando que vai passar isso? Ainda tem alguns anos ainda para ele passar. Ele sempre passa, vamos dizer assim, a cada 100 mil anos. Tá. Então ele dá para passar. O que ele vai acontecer?
vai sugar toda a energia do ruim do planeta. As pessoas que forem más, vai desfalecer. É o português claro. Porque na verdade, né, a gente fala, porque tudo tem o bem e o mal, Sim. né? Então, tem pessoas que são boas, tem pessoas que são más, né? Isso Essa parte, até que você tocou no assunto, essa parte de ser mal e bom, por que está acontecendo muitas coisas ruins no mundo? Porque, infelizmente, tanto as pessoas, seres humanos, que estão praticando o mal, e junta com a obscuridade, vamos dizer assim, seres do mal, está sendo muito maior do que seres da luz, pessoas boas. Então, o que acontece? Os seres de luz, nós vamos dizer assim, os anjos e arcanjos, não estão dando conta. Então, algum mal acaba passando, alguma mal que é prejudicado por extraterrestre acaba passando e não consegue evitar. Porque a maioria, esses relatos de extraterrestre e que vem para cá, abduz, vem por baixo do plano, vamos dizer assim, porque não é permitido pela confederação. entendi. Bom, a gente podia falar sobre essa confederação e também, nossa, gente, é muito assunto, né, pra gente não manifestação, pra gente falar, né? Mas a gente estava falando sobre o bem e o mal, né? As ações das pessoas, muitas das vezes, tende a fazer para o mal. Isso. Por uma questão de poder, por uma questão aí de... Realmente, eu acho que é o poder, né? Geralmente, realmente é o poder. É o poder. É verdade. Wilson, conta pra gente aí quais os principais casos negados pelas autoridades, mas que se trata de relatos verdadeiros aí. Um relato negado foi quando aconteceu em Itu, um senhor que foi abduzido. Ele chegou a falar com as autoridades e as autoridades deixaram ele como se fosse um louco, porque achou que um assunto desse não é coisa de uma pessoa normal. Ele mora em Itu ainda? Mora em Ele Itu, eu consegui entrar em contato com ele em 2004, né? Mesmo? E eu tive a oportunidade de falar com ele por telefone. Ele é um senhor assim, acho que está hoje, já deve estar beirando 74 anos. Entendi. Mas aí, fala aí pra gente, então, aí, qual que é a desculpa que eles dão aí, na verdade? A desculpa deles é negar sempre. Tocou no assunto de ufologia, caiu um disco voador aqui, apareceu um extraterrestre, eu vi o vizinho liga pra polícia. Então, o último caso no Brasil foi em 2019. O último caso no Brasil está sempre acontecendo, um aqui, um lá, que às vezes a maioria a gente não fica sabendo. Mas o que a gente fica sabendo está sempre acontecendo, 90% é verdadeiro. Não tem um caso que não que seja falso. A não ser que aconteça, mas fora do Brasil. Lá na Inglaterra, que tem muitas plantações, aqueles círculos que são chamados círculos, a maioria, as pessoas dão um jeitinho de fazer quase igual, para poder aparecer na televisão. Entendi. Então, você acredita que há um sistema aí de contra-informação? Há um sistema de, vamos dizer assim, um governo dentro do próprio governo. Entendi. Montado aí para a informação não ser correta. Isso, um governo dentro do próprio governo, que nem o presidente sabe disso. Entendi. Wilson, conta pra gente agora se há regiões ou épocas de maior visitação que esses seres de outros planetas fazem no Brasil ou na Terra, na verdade. Antigamente tem uma preferência deles no norte e nordeste do Brasil. Tá. Aí depois de 2004, segundo as pesquisas e as análises que eu fiz, aí passou para ser o Brasil todo. Não tem mais preferência se é no norte, se é no nordeste, se é no sul, então é no Brasil todo. Tá? E existe uma frequência disso ou não? Tem uma frequência maior na época de verão, que é muito quente. Quando está muito quente aqui nessa época, vai entrar o verão, aí eles começam a aparecer mais casos ufológicos. E por que você acha que seria o verão? Eu acho que é por causa da, vamos dizer assim, é o ambiente deles que consegue adaptar ao nosso. Wilson, na sua opinião, qual o objetivo dessas visitações? O objetivo deles é pesquisa, estudar, fazer experiência e orientar a gente, certas pessoas específicas, e proteger a gente também. Deixa eu te perguntar, então vamos lá, suponhamos que uma nave, ela
Ela vem fazer uma visitação, não precisa ser agora, tá? Não precisa ser agora, mas que ela venha fazer uma visitação aqui e tal. É físico, o negócio é físico? É material? Tem sim, a parte pode acontecer material e pode ser energeticamente também. Tá. Então, esses seres, essas naves tripuladas, esses seres, eles são físicos, são materiais? Sim. Ou são de luz, de energia? São materiais. Entendi. São físicos mesmo. Até às vezes quando aviões passam perto, eles mencionam na torre que foi visto um OVNI, mas com 3 pessoas tripuladas também. Como é que é? Quando passam aviões de comercial, né, e cruzam com esses OVNIs, ou até mesmo os OVNIs vai de propósito perto desses aviões que estão de passagem, a torre entra em contato perguntando se tem alguma nave que vai entrar em contato, para ver se não vai bater, né? Sim. Aí o piloto, o comandante, fala, estamos olhando um objeto voador não identificado, só que tem 3 tripulantes dentro. E repassa para a torre entra num processo, como posso falar assim, um código, vamos dizer assim, entre eles, para já não mencionar mais objeto voador não identificado. Porque isso fica tudo registrado. Isso, porque fica tudo registrado. Então vai virar uma conversação entre códigos entre o avião e a torre, que foi visto, mas para outras pessoas é como se fosse uma conversa normal. Entendi. Então eles são materiais? Sim. Tá. Os que são muito mais evoluídos, tipo uma raça arcturianos, eles são luzes. Uma energia até gostosa de sentir. Então, foi o que você falou, existem raças. Isso, existem 49 raças extraterrestres. Até variedades. Isso. Né? Até esse estudo foi feito até 2015. 49 raças existem, entre os bons e os maus. Tá bom. O que você acredita que os maus, eles vêm para fazer o quê? Dominar o planeta. Dominar os seres humanos. Através de quem? Através de experiências, como se, por exemplo, eu vou falar, e já existe e acontece. A substituição humana por uma substituição da consciência reptiliana, por uma outra raça, para despertar a pessoa como se ela fosse uma extraterrestre, só que no corpo humano já acordada, vamos dizer assim. Wilson, você acredita que essas raças que vocês dizem ser do mal, vamos dizer assim, está infiltrada hoje no meio político? Sim, com certeza. Tanto no Brasil quanto fora em outros países também. Principalmente nos Estados Unidos, Brasil está tentando, só que o nosso presidente está sendo um pouco mais forte e é protegido pelos seres humanos. O único país que eles não estão permitindo é o presidente russo, o Vladimir Putin. Ele é totalmente contra. E é por isso que estão também caindo em cima dele lá. Porque se ele um dia sair da presidência, aí vamos dizer assim, esses seres vão conseguir também dominar a Rússia. Mas conta aí pra gente, você acredita que haja algum objeto bélico ou de dominação? Sim, com certeza. Até em 2011, uma operação conjunta entre chineses e americanos no meio do Oceano Pacífico materializou vários OVNIs da raça Grace Alpha, que é extremamente hostis e perigosa. E nesse conflito entre chineses e americanos, que chamam o codinome Valiant Shield, que é o codinome da operação que eles estavam fazendo em conjunto, morreram entre chineses e americanos soldados 500 soldados, entre chineses e americanos em confronto com esses extraterrestres. E por que ainda eles não fizeram ainda, por conta desses, eles ainda não dominaram ainda? Porque eles se interessam pelo nosso planeta, pelos nossos minerais, pela água. Mas por que eles não dominaram, ou seja, não tomaram? Porque seres de luz estão nos protegendo também quando eles podem, da confederação. É complicado.
Ricardo. Agora conta pra gente aí quais são os principais mitos e verdades sobre esse assunto. Os mitos é o que está acontecendo muito na rede social, que eu cheguei a comentar com você. As pessoas colocam assuntos que não tem lógica. Os extraterrestres vão vir aqui, eu sou um contatado e os extraterrestres me falaram que eles vão vir aqui e falar para o mundo inteiro que a gente existe. Isso é um mito. Você acredita então que eles não têm intermediário? Eles têm sim, para algumas pessoas específicas do bem, passar algumas informações, né? Tentar dar algumas dicas, por exemplo, para o próprio governo, por exemplo, não faça isso, não faça aquilo, para seguir, vamos dizer assim, para ter um equilíbrio, sempre ter um equilíbrio, para que a obscuridade, os males não intervenham e prejudiquem a gente. Qual um mito aí, outro mito que você acha que realmente é mito, né? Essa é verdade. Então, mas o mito que aconteceu, que na minha opinião é muito chato, eu acho, alguns ufólogos se juntarem, vamos dizer assim, com o governo e com a obscuridade, vamos dizer assim, não trabalhar mais para a ufologia, tentar descobrir a verdade, o significado, tentar ajudar o que pode ajudar, né? E o que acontece? Eles se vendem à obscuridade, não é mais ufólogos, certos ufólogos. E o que acontece? Quando há verdade, eles falam que não é nada, é um mito, né? Só que quando realmente acontece uma coisa assim, eles inventam, tipo que nem aconteceu em Roswell, e aqui no Brasil aconteceu um também, só que não ficou muito conhecido. Aconteceu em Colares. Em Colares foi o seguinte, várias luzes, na época eram casas de madeira, tem algumas frestas. O que acontecia? Os OVNIs vinham, acendiam tipo uma luz azul e batia na gente, queimava no local, só que não era queimado. Era, vamos dizer assim, na minha opinião, segundo o Urandir, na época, que era militar, ele estudou e as pesquisas dele, segundo as pesquisas dele eu percebi, que sugavam, por exemplo, um tipo de sangue para estudar, não para prejudicar a pessoa. Aí o que aconteceu? O governo falou que vieram para dominar a região de Colares, destruir tudo, e que decretou naquela época que qualquer extraterrestre no mundo era hostil. Então eu acho que isso é uma mentira, é um mito, porque se falar uma coisa dessa, eu acho que esses ufólogos, né, não vou citar nomes, sim, porque até falta de ética, falta de ética e também não compensa gastar energia. Sim. E aconteceu, é verdade, só que o mito, eles falavam uma mentira que realmente não aconteceu na época. Eles falaram uma mentira que na verdade é uma verdade, né? Que é a verdade. Isso. Ok, e uma verdade que... Uma verdade? Uma verdade que eles falam que é mentira. Essa não, né? Em 2010, várias mulheres de São Manuel foram abduzidas. São Manuel aqui no interior? Interior. Então onde você mora, né? Isso, e foi em 2010, se não me falha a memória, para 2011. Eu fui a fundo, descobri, passaram a informação para mim, eu fui atrás. Entrei em contato com 2 ufólogos, um nos Estados Unidos, que eu tenho contato, e um aqui no Brasil. Aí saíram de lá, ficaram com medo. Então eu fui a fundo e descobri que realmente era um homem, era físico, que se disfarçava, que tinha carteira, que era aquele comandante de avião. E ele fazia médico, né? Até na época que passou a informação para mim foi a minha mãe. Esse rapaz, esse moço, na época tinha uns 40, 50 anos, acho. E ele levava as mulheres para certas regiões e abduzia essas mulheres e depois trazia de volta. E eu entrei em contato através de um ufólogo, Dr. Carlos. Ele entrou em contato com outra fonte dele, que
dentro da autoridade, só que era só ele mais uns 3 negros que trabalham, e foi a fundo, ele descobriu realmente que o documento dele não existia. Aí juntamos na época eu trabalhava na usina. Então juntamos aí mais um, deu uma saidinha aqui e fomos lá rever. Aí o que aconteceu? Tinha 2 mulheres quase sendo abduzidas, enquanto eu fui diretamente o rapaz, outros 2 foram salvados mesmo. Então esse é um caso que a autoridade omitiu, escondeu, mas foi real. Deixa eu falar um pouquinho sobre abdução e vamos só pensar um pouquinho sobre abdução. A gente pode marcar uma outra entrevista só sobre esse assunto. A abdução, você disse que essas pessoas foram abduzidas. Quantas mulheres foram abduzidas? Você falou isso, Manuel? 3. E elas são vivas hoje? São vivas hoje. Até hoje. Esse processo de abdução, como funciona, vamos dizer assim? Então, é mentalmente ou é físico? É físico. E a mente continua a mesma coisa? Continua. Só que eles, vamos dizer, quando vai devolver a pessoa, pode ser abduzido por um teste, para fazer um teste, ou vai fazer o que aconteceu na Suécia. Tem um hospital na Suécia que é só para crianças com câncer terminal. E lá apareceu 4 seres da raça inglês, com médicos e enfermeiros testemunhados do começo ao fim. O que aconteceu? Eles foram lá, foram 15 dias de contato. Curaram essas crianças que estavam com câncer terminal, curaram, porque depois desses contatos, os médicos fizeram todos os exames e constataram que não tem nada. Então salvaram essas crianças que foram curadas. Agora existem aquelas outras raças que é para estudo, para experiência, tipo coletar um DNA para fazer um cruzamento de DNA humano com um extraterrestre que vai formar uma forma híbrida. E existe, e já está em nós. Então existem vários tipos. Os bons não praticar as coisas boas, ajudar a curar uma doença incurável. Eu entendi. Agora, você acredita aí que essas raças, que são 40 aí? São 49. 49 raças. Isso. Essas raças, todas elas passam pela Terra, estão na Terra? Ou não? Tem 4 raças que estão aqui no planeta, no nosso planeta junto com nós. Tá. Vivem no subsolo. Reptilianos, alguns da raça Grace, os baixos, que eles fazem, vamos dizer assim, para explicar, eles fazem o serviço sujo para os reptilianos. Os reptilianos não gostam de pôr a mão na massa. Assim. E tem, só que eles convivem junto. Eles se dão bem entre eles, em algumas raças. Agora a gente poderia falar sobre essas raças, né? Sim. Porque é interessante. Agora me fala uma coisa, quantas vezes você, que é pergunta na verdade, que eu mais tenho curiosidade, quantas vezes você realmente já viu aí um objeto não identificado? O objeto, disco voador não identificado, eu já vi umas 7 vezes. 7 vezes no total. Tá. Agora o ser mesmo. Isso que eu quero saber, sobre os seres, fisicamente fisicamente. Eu vi 5 vezes. Tá. E vamos dizer, vou ser sincero, sei que estão me levando. Abduzir? Então me abduzir na E por que você não. Por que você não deixou então? Porque esses seres eram seres humanos, eram os mesmos seres daquela raça Greys Alphas que estão em conflito junto com os chineses e os americanos lá no Oceano Pacífico. Entendi. A maioria das abduções são por raças boas, vamos dizer assim? As que são permitidas pela Confederação, sim. Agora, aquelas que fazem por baixo do plano, sem a Confederação saber, é por interesse próprio. O que acontece com essas pessoas que são abduzidas por essas raças que não são do bem, vamos dizer assim? Foi feito um estudo, uma análise que eu fiz desde lá de 2002, que 50% não volta para casa. 50% volta para casa. E o que essas pessoas falam? Você já chegou a falar com uma delas? Já cheguei a falar com várias delas. O que elas falam? Algumas, vamos dizer assim, dessas 50% lembra e 50% tem alguns flashes durante, por exemplo, foi abduzida hoje, daqui 1 ano, 6 meses, até 2 anos, vai começar a ter alguns flashes do que aconteceu.
alguma marca no corpo esquisita, alguma cicatriz que não vem explicado, é porque tem algum chip lá que foi colocado. Elas não param no tempo, Não param. A idade continua, vamos dizer assim. Continua mesmo. Ela ficar 2 anos aí abduzida. Até que você tocou num assunto que eu me lembro que chama lapso do tempo. Tá. Quando acontece um contato de terceiro grau, que é o contato direto com outro ser, tudo que é eletrônico para de funcionar por 9 minutos no nosso tempo. Esses 9 minutos a gente perde. Porque aí se for levado para bordo do móvel, aí vai a questão de horas. Só que quando eles voltam você para cá, é como se tivesse perdido só 9 minutos do nosso tempo de esse período aí. Esse período que chama lapso do tempo. Nossa, meu. E aí me conta, e aí você conversou com essas pessoas então que foram abduzidas? Conversei. E então poucas coisas elas lembram, outras não. Sim, eu fico até um pouco chateado porque eu sabia que a metade delas não lembra, ficam meio assim. Receosas? Não é receosa, é meio catatônica. Ela fica meio perdida, ela fica tipo doente. Porque ela coloca um bloqueio na mente das pessoas. Para elas não lembrar e contar o que aconteceu. E você acredita que quando uma raça específica vem aí abduzir uma pessoa, é escolhida a pessoa ou não? É aleatória? Sim, tem algumas pessoas que escolhidas. Aquelas que são escolhidas são para fazer o bem para elas, ajudar elas de alguma forma. E outros que não têm preferência nenhuma é para fazer algum bem para esses seres. Então, você falou no início da nossa entrevista que tinha muito a ver aí a ufologia com o espiritismo. Quando a gente fala aí que às vezes as raças que não são do bem estão envolvidas aí, relacionadas ao poder, muitas vezes são envolvidas na política. Sim. É mais ou menos isso? Sim. 90% eles estão, eu costumo falar, atrás dos bastidores, atrás dos políticos. Ou eles estão atrás dos políticos, ou eles estão realmente, tipo um holograma, que, por exemplo, tem um fulano, é um deputado do seu lado, mas não é deputado. Ele é um ser que está omitindo aquele holograma, que ele quer que você veja uma certa pessoa, mas no fundo não é. Porque é um meio mais fácil deles entrar, governar o país, governar o Estado. É o poder. É o poder. Poder. Oi, Wilson, nós vamos ainda falando de raça, porque eu acho muito interessante isso. Por que eu estou tanto querendo saber sobre isso? E essa questão que a gente estava conversando, né? Você consegue, já que é matéria, por que umas pessoas veem e outras não, já que é física, matéria? Depende também da evolução da pessoa. Depende da evolução dela. Se ela não está, vamos dizer assim, se ela é muito negativa, um ser de luz, ela não vai chegar perto dela. Entendeu? Tudo é relativo à energia que a pessoa emite, a vibração que ela emite. Às vezes, se eu tiver uma vibração, vamos dizer, baixa, vai vir outros tipos de seres querendo me prejudicar. Entendi. Tá, e quando um ser desse, ele tem horário de aparecer ou não? Você não tem horário? Se eles quiserem no meio da noite, eles vão no meio da noite. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. E só aí, né? Fazer o quê? E conta pra mim um caso que de algum amigo seu, de alguém que teve contato com um extraterrestre. Olha, é que nem algumas pessoas no mundo todo, eles falam que querem de propósito ter contato com esses seres. Ah, eu não quero não. Deixa avisado. Não precisa. Aí eu recomendo a não emitir essa tal energia, porque o que a gente emite lá no universo, o universo retorna. Tá. Né? Porque a maioria, vamos dizer assim, não é do bem. Existem poucos do bem que não está comportando, não está conseguindo nos ajudar quando a gente precisa. Por isso que muitos mal está acontecendo nesse mundo aqui. Bom, a gente sabe que Deus fez todas as coisas, Sim. né? Então,
Você acredita então que isso Deus também fez tudo isso? Acredito sim. É que infelizmente existem várias religiões e várias religiões interpretam de um jeito. Entendi. Mas se for ver mesmo, a Igreja Católica é a primeira a envolvida com isso. Porque se for ver o Vaticano, um exemplo, se prestar bem atenção, eu tenho um vídeo que eu vou passar para você depois, que eu fiz, todos os construção construída, monumentos, imagens, figuras, não são do nosso Deus, Deus Pai, Criador do céu e da terra e de Jesus Cristo. São em formas de serpentes, dragões e outras figuras que são em homenagem ao Deus reptiliano, que é o Deus Moruk, é o rei dos reptilianos. Que é uma raça. Que é a raça mais perigosa, uma das mais perigosas que estão dentro do nosso poder. Entendi. Ô Júnior, ou o Wilson. É Wilson Júnior, né? O Wilson, e fala uma coisa pra gente. Por exemplo, se nós estamos aqui, você vem agora audaciosa, nós estamos aqui, você consegue aí não para você falar, mas você teria condições de visualizar se tivesse Sim. Conseguiria. É isso que eu te perguntar. E, então, realmente isso existe realmente. Existe. O discipulado existe, tripulado ou não. Existe. Entendi. Bacana. E quais são as suas considerações que você tem para falar sobre isso? É que nem você falou, é um assunto bem complexo, sim, né? Até uma outra oportunidade, sim, falar até que é bem interessante, que eu acho que todo mundo deveria tentar despertar e acordar um pouco, evoluir um pouco a mente, né? Porque infelizmente está crescendo, infelizmente está aumentando no mundo todo, e a gente, e tanto a confederação também, um outro assunto. A gente quer falar sobre isso, sobre as raças e sobre a evolução. E esses seres de luz que estão todos juntos, lutando pelo bem, pede a nós que a gente faça a nossa parte, né? Para tentar ajudar, porque está sendo muito mal. Por isso que às vezes acontece muito, eles não estão comportando em ajudar a gente. Eu sei, mas eu vou falar pra você uma coisa bem complicada. Sim. Eu, sinceramente, se eu for pegar um carro de madrugada, sair de madrugada, porque eu já tive relatos também, né, de vizinhos nossos saiu de madrugada e que realmente o carro parou, entendeu, né? Achamos casos assim, né? Então, eu realmente, se me acontece algo com isso, acho que eu já não sei o que acontece comigo, né? Mas eu acho assim também que eles escolhem muito bem, né? Tem umas pessoas que já vieram nesse planeta antes de nascer, E você falou também da raça híbrida, é isso? Também a gente gostaria de falar sobre isso. O que distingue aí uma raça híbrida? Uma raça híbrida é um ser humano que a gente vê. Tá, tipo, isso, tem pequenos traços só na aparência. Pequena, mas uma pessoa assim que não tem conhecimento na ufologia, ela não vai perceber. Entendi. Só que ela tem uns certos talentos que seres humanos não têm, tipo telecinese. Ela é uma pessoa que foi assim, vamos dizer, criada para o bem. Porque seres extraterrestres, eles não procriam. Eles tentam prolongar a mesma espécie, fazer experiência, né? Porque eles não procriam, a maioria das espécies. Mas se eles não procriam. É tudo por laboratório. E eles têm tempo de vida ou não? Tem. Quantos anos? Aí por enquanto ninguém sabe ainda. Porque é interessante dizer quantos anos. É eterno? Será não, né? Não. Tempo... Mas a vida deles é longa. Entendi. É longa, mas tem tempo deles. Entendi. E você já conversou com algum deles? Já. Sério? Já conversei, sim. E qual que é a experiência? O que você tirou? Que experiência você tira disso? Foi daí, eu estava dormindo, acho que era umas 3h30 da manhã. Eu estava até dormindo lá apontado na cama. Eu senti uma pequena picada. Tinha 3 seres fisicamente cutucando um aparelhinho no meu pé lá, colocado. Estamos aqui para o seu próprio bem, não vamos te fazer mal nenhum. E eu fiquei na minha.
quietinho, tudo bem. Só que a gente conversa não falando boca a boca, mentalmente. Entendi. Mas isso é que você também já estava envolvido também com a ufologia, né? Já estava envolvido com tudo isso, né? Tá. Só que tem aqueles momentos que você se sentir paralisado na cama ou em algum outro lugar no carro, por exemplo, mas geralmente acontece muito. É porque não é nada bom. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo quando eu estava em casa sozinho. Eu estava na sala, acho que eu tinha dado um cochilo, acho que era umas 3 horas da manhã, estava eu e os 2 cachorros, deitados no pé do sofá. Eu senti paralisado, só mexi os olhos. É uma sensação horrível. E quando eu consegui olhar para o lado da janela, tinham 3 Greys Alphas querendo me abduzir. Aí o que eu fiz? Eu chamei meu amigo e companheiro de meu arcanjo. Consegui destravar. No que eu consegui destravar, eu levantei e mandei as cachorras para cima. Pulou uma altura mais ou menos assim a cachorra. E aí essa tentativa foi a 3ª vez que entraram no negócio. Aí, como eu sou contatado também descobri as minhas origens. Entendi. Eu sou muito bem protegido, senão eu já não estava mais aqui nem falando com você. Entendi. E se você fala em relação a essa outra raça, essa raça? Isso, a raça é uma raça de Greys Alphas, eles são altos, magros, tem 1,70 m, 2 m de altura. Não são tão altos, né? Entendi. Bom, Wilson, acho que a gente tem muito que conversar ainda, né? Eu vou também pegar as dúvidas também que os nossos seguidores têm. A gente tem seguidor que tem Se puder deixar só eu gostaria que você deixasse uma clareza aí. Suas considerações finais. Tipo, só para deixar uma pauta para a turma da internet, principalmente, para todo mundo, existem só 3 contatos imediatos que existem. Porque é muita informação errada e as pessoas estão sustentando essa informação errada. Eu acho que é importante a ufologia também passar a informação certa. Exatamente. O primeiro contato imediato é quando há um avistamento de OVNI na distância. Você vê, tipo, é o primeiro contato. O segundo contato imediato é quando você vê os traços de que lá naquele local houve um OVNI pousou. Tipo, a radiação da vida com o aparelho Geiger. E os círculos que você falou nas plantações são o segundo contato. O terceiro contato imediato é quando você tem um contato direto com o ser. Entendi. Tá? E o quarto contato, que é o quarto e último, é o contato quando acontece, você é levado, acontece o 3º grau e você é levado para a nave, a bordo da nave que acontece. Isso é uma abdução. É uma abdução, que gera uma abdução, que é o contato de 4º grau. E que, dependendo de quem levou você ou não, ou você volta para casa ou você não volta para casa. Então, existem só 4 contatos imediatos. Quando você diz não volta para casa, seria a pessoa morrer ou a pessoa ficar lá? Então, geralmente a pessoa desaparece. Vai dar, por exemplo, como desaparecida. Não vai ter mais contato com essa pessoa. CPF. E como é que fica essa família? O CPF, a justiça, como é que fica isso? Fica como perdido, para falar o português bem claro. O governo não vai atrás. Ele sabe o que aconteceu, mas ele não vai atrás. Por causa daquele tratado que foi feito em 57. Pois bem. É isso aí. Então, eu só assim, primeiramente para te agradecer, né, por você realmente estar cedendo entrevista para o nosso canal. Você também tem um canal, né? Sim. Segredos Ufológicos, Segredos é Ufológicos isso? da Verdade. Quem quiser, então também está seguindo, né, o seu canal, Segredos Ufológicos da Verdade, é isso? A gente vai estar deixando também na descrição desse vídeo. E esse eu tenho que te agradecer mesmo. Eu espero falar com você outras vezes sobre abdução, raças e outros assuntos aí relacionados à ufologia, né? Mas muito obrigada mesmo, tá? Gostaria agora que você também fizesse os agradecimentos e também deixasse os seus últimos. Eu que agradeço pela oportunidade, porque, vamos dizer assim, eu não estou só falando sozinho, também estou falando pela luz e pela verdade da ufologia, isso é muito importante também. E que eles, vamos dizer assim, fazendo o bem para que uma das missões que eu vim fazer aqui nesse planeta, fazer o bem,
transmitir sempre a verdade da ufologia, mesmo que eu não tenho medo, sabe? Encaro mesmo, e que nem muitos ufólogos se vendem aí, não vai mais atrás, não resolve, mas eu então agradeço pela oportunidade, também por estar aqui falando sobre a ufologia pelo meu canal também, e que vai ser um prazer também voltar aqui e falar sobre outros assuntos. Deixa eu só antes de você ir. Você acha que a gente consegue aí falar com uma pessoa que foi abduzida? Eu posso tentar entrar em contato. Eu gostaria muito a de maioria falar. tem um pouco de receio, porque elas... Não, mas aí a gente falaria Sim. juntos aí. Elas têm um pouco de receio, porque elas relembram o que ela passou. Entendi. Quando foi abduzida. Porque eu acho que é muito bacana a gente também mostrar, porque como tem muita gente que não acredita, né? Eu acho que seria bem interessante também falar sobre isso. E você vai deixar alguns vídeos, né, algumas imagens pra gente Eu também passo no pra final, depois, a gente vai estar no final desse vídeo também, tá bom? Então muito obrigada mais uma vez, espero te receber outras vezes aqui no nosso canal, viu? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que você aí compartilhe esse vídeo com seus amigos de WhatsApp e também em suas redes sociais. Um forte abraço para vocês e até mais.